Vamos falar de um caso de assédio moral, tá? É difícil a gente comprovar isso, muito difícil. E nós temos que tomar o cuidado se não são colaboradores querendo prejudicar ou o líder, ou entre eles. O assédio não ocorre só apenas na hierarquia, né? Mas pode ser com pares. Então, muitas vezes, o ideal é trocar a pessoa de posição, né? Vamos dar um exemplo aqui de um líder que está sendo acusado de assediador moral. Ele causa um problema grave e pode até deixar pessoas doentes. Então, como você não consegue provar muitas vezes, você opta ou por transferir de área ou por ter uma conversa, né? Eu mesmo posso ter um bate-papo com ele de alerta. Então, que a gente não pode só punir também, Armando. Muitas vezes você tem que educar. E muitas pessoas Orientar, né? Orientar, mano. Uma pessoa assediadora, ela pode ter convivido num ambiente familiar, numa casa muito pequena, com muitas pessoas. E lá naquele ambiente, para ele, aquela agressividade verbal era uma coisa normal. Quando ela chega nas organizações, ela atua como se estivesse na casa dela, né, no passado. Traz isso da infância. Vício, né? Exato. Costume. E aí, Armando, se a gente simplesmente penalizar, nós não estamos educando. Então nós tomamos cuidado também em educar, né? A gente está com uma frente também de educação, principalmente em caso de assédio, que está muito evidente hoje em dia, né? Aumentar até o número de denúncias com esse tema. E existe pessoa também que aceita brincadeira e bate papo e até falar de repente aquelas palavras que antigamente podia, tanto de raça, de cor e de estado que ele nasceu, coisa parecida, e que depois eles usam, quando sai da empresa, usam como aceitava, brincava junto, depois usa como argumento que ele foi maltratado, ou não. Já teve casos assim? Ainda no exemplo que o Carlos falou, e muito bem falado, é exatamente isso, Armando. Essa mesma pessoa que tinha um ambiente agressivo, ela também tinha um ambiente que ela não tinha espaço e ela estava toda hora tocando em alguém, pegando em alguém. Tem gente que gosta de ser tocada, tem gente que detesta. E aí essa pessoa que vivia nesse ambiente desfavorável naquele momento, eu entendo, ela chega na empresa hoje e acha que pode colocar a mão em todo mundo. E tem gente que interpreta aquele toque como assédio. Olha a dificuldade de analisar um assédio. Então é por isso que a gente estuda comportamento, para pegar esse tipo de coisa. Respondendo mais precisamente a tua pergunta, Armando, com relação a... Eu já ouvi casos, né? A pessoa gostava de ser chamada, né, por um apelido, que é considerado hoje pejorativo, mas era o apelido dela. Eu não vou citar qual é o apelido aqui. E que depois alguém fez a denúncia que ele era tratado desta forma, mas no final ele falou, gente, é o meu apelido, eu gosto disso daí. Então, assim, existe hoje um antagonismo, né? Tem pessoa que é sincera, mas tem outro que é oportunista. Exato. E as pessoas também estão mais sensíveis. Então, aquela mesma pessoa que gostava de ser chamada de A ou B, o problema não é ela. O problema é quem está em volta e fala assim, o Dário chamou o Armando de A ou B. E não pode. Você vê, a pessoa não está incomodada, mas o ambiente hoje está muito mais sensível. Instiga, né? Instiga a pessoa a fazer coisas erradas para ficar fragilizado e você depender do outro. Tem cara que trabalha, como se diz, desfalcando o colega para que você dependa sempre dele dentro da empresa. Exatamente. Ou não tem? Tem bastante. Tem ou não? Tem dificuldades, né? É isso aí. E como separar uma denúncia séria de uma fofoca ou perseguição interna? Primeiramente, assim, a gente busca muito... É recorrente esse tema, né? Existem denúncias que chegam sem muitos dados. E a gente fala, nossa, como é que eu vou investigar isso aqui? Então aí você passa a buscar no banco de dados. É recorrente? Não é. Aí a gente conhece muitas pessoas, né? Então, e eu recomendo isso aos investigadores, né, que estão nos ouvindo. Vá até a área da pessoa, converse com alguém que você tenha conhecimento lá e busque informações, né, de como essa pessoa se comporta ou não, para que assim você consiga obter insights para falar, vale a pena seguir com esse tema ou não? Vale a pena só bater um papo com ela de recomendação, de indicação, de clareza,
ou não? Porque tem muitos casos que você não consegue investigar. E aí, na minha opinião, tem denúncias que são arquivadas por conta disso. Só que o tema ele pode ser uma grande verdade, Armando. Então, a gente deixar isso sem investigar e sem, ao menos, conversar com essa pessoa, não precisa nem falar que teve uma denúncia. Fala, escutei algo, recomendo que você melhore, né, a tua prática. A gente já move a pedra. Então, já consegue mudar um pouquinho daquela empresa. Então, não é, como eu disse anteriormente, não é só punir, né? A educação, ela é bem-vinda, principalmente quando a gente fala de assédio, moral ou sexual, né? E quando você dá uma dica e não conclui o fechamento da conversa e do tema ali com a pessoa, às vezes é até pior ainda, porque a pessoa vai aumentar a frequência do barulho, né? Falando de comportamento de novo, Armando, você está insistindo, você perguntou se a denúncia é verdadeira ou não. Você lendo uma denúncia, você entendendo o comportamento, você lendo uma denúncia, tem denúncia que a gente lê e está escrito assim, ó, eu fui maltratada, o fulano está se sentindo doente, o outro foi xingado e tal. Só que só tem emoção. A escrita só tem emoção, não tem fatos concretos. Quando aconteceu, o que aconteceu, quem fez, quem foi o afetado. E isso é um sinal, estou falando que é todo, mas é um sinal de que essa denúncia pode não ser verdadeira. Né? Tem denúncia que chega para a gente e a pessoa que está sendo a vítima não é o denunciante. Tem muita denúncia anônima que, enfim, mas tem denúncias também que as pessoas se identificam. Então não é o denunciante, são terceiros ou outras pessoas ao redor que se juntam para fazer denúncia e só tem emoção na denúncia, não tem fatos concretos. E aí a pessoa que está sendo citada também às vezes sabe do caso, né? Eles estão fazendo um aparato, jogo, né? Um jogo. O que pode acontecer? Muitas vezes a vítima, Armando, ela não quer denunciar por temer o cargo que ela tem e tudo. Aí outros em volta, indignados, fazem a denúncia. E no caso aqui que continua, denúncia anônima ajuda ou atrapalha a investigação? Se a denúncia foi bem escrita, sim. Se ela só tiver emoção. Ou se ela foi mal escrita, ou se ela não dá tantos dados, prejudica. A maioria delas chega anonimamente, tá? Isso. A grande maioria eu absoluta. diria que é 90% ou 95%. Quando dá só o estalo já é muito importante, né? Sim, sim. Já começa a mudar o foco para aquele assunto. Então você já começa a perceber mais coisas. Coisas que às vezes você não estava nem reparando, começa a reparar. Né? Mas existem denúncias mentirosas. Vou citar um caso aqui. Era numa portaria e alguém denunciou que uma garota recebia queijo do motorista que vinha de Minas Gerais. Queijo e doce de leite. E aí fomos investigar. Ele deu uma placa do caminhão. Eu precisava identificar. Essa denúncia a pessoa falou quem era. Eu conseguia conversar com ela pelo correio eletrônico. E eu pedi a placa do caminhão. Eu falei, mas qual que é o caminhoneiro? De qual empresa é? Então, aí ele me deu uma placa. Aí eu fui consultar a placa desse veículo. Era de um Corsa. Então, você vê. E aí depois eu descobri que havia uma briga entre a esposa desse que denunciou e essa menina e queria prejudicar, mano. Então a responsabilidade de quem investiga é isso. Tem que aprofundar, né? Eu já escutei casos também de assediadores, supostos assediadores sexuais que foram demitidos só porque alguém foi denunciado. Uma responsabilidade da empresa em demiti-lo, porque de repente era tudo uma grande mentira. E sim, Armando, talvez você esteja esperando essa resposta. Às vezes a gente termina uma investigação e conclui. A denúncia é falsa. Ela é uma perseguição contra o gestor, porque o gestor é mais cobra mais, é mais duro do que o outro. Cada um tem um estilo de liderança, né? Então ele cobra. E aí a dificuldade, né? O que a gente não tem o contato do denunciante, a maioria é anônima. O que você vai fazer com isso? Né? E a gente coloca lá que a denúncia não é verdadeira. A denúncia é infundada. Né? Hoje tem ser humano que se prevalece muito dessas questões que as leis hoje dão de protecionismo, eles se aproveitam disso? Eu acredito que sim, para algumas coisas sim. Tem uma proteção, eu percebo uma proteção. Eu já disse aqui também. Às vezes as pessoas falam, eu vou fazer isso aqui porque no final do dia, cara, não vai acontecer nada comigo. Vou ganhar meu dinheiro e depois tá tudo certo. Mesmo que ele fica com um X nas costas, tá nem aí, ele tá vivendo aí, tá na rua, tá
né? Então eu acho que sim, um pouco sim. As leis protegem porque elas não separam, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de assédio moral, ela não separa o que é o assédio moral de uma conduta de gestão. Então, o fato do Carlos me cobrar, o Carlos é meu chefe, ele me cobra, Dário, você não entregou isso, você não fez aquilo, você tinha um prazo, né? Vamos conversar. É uma coisa. Outra coisa é ele chegar gritando no meio de todo mundo e falar, você é um irresponsável e tal. São coisas diferentes. E a lei, ela não separa isso. E para todo mundo, o que é? Assédio. Assédio. Então o Carlos pode estar sendo educado comigo, ele foi lá, tá me cobrando de uma coisa que eu deveria ter feito e não fiz. Mas você, oportunista, quer transformar isso num... Você cria um grande problema para o Carlos. Exato.